Antes que você se pergunte, não, eu não sou nutricionista e nem sou nutróloga. Então, talvez a dúvida seja: por que eu estou falando de dieta aqui no canal? A resposta é simples. Se você está tentando perder 4 ou 5 quilos para chegar ao seu peso ideal, ótimo, continue focado na sua alimentação e na sua atividade física, porque isso pode ser suficiente. Mas se você está lidando com aquele sobrepeso, com a obesidade, então nós precisamos ampliar o olhar. Perder peso, neste caso em específico, não é só uma questão de calorias e exercícios. É também sobre processos biofisiológicos, mecanismos psicológicos mais profundos. E é exatamente aí que entra o meu trabalho, com base na neurociência e na saúde mental. Eu sou Rosicléia Rossi e você está aqui no nosso querido canal Mentes Quentes. Que bom saber que você ficou aqui comigo no canal. Com base na ciência atual, é perfeitamente possível que uma pessoa enfrente dificuldades para perder peso, mesmo seguindo uma dieta equilibrada e mantendo uma rotina de exercícios físicos. Isso ocorre porque o controle do peso corporal não depende apenas da ingestão e do gasto calórico. Ele é regulado por múltiplos sistemas interligados, especialmente os eixos neuroendócrinos e os estados emocionais. O hipotálamo, por exemplo, atua quase como um termostato metabólico e pode ser influenciado por estresse crônico, por distúrbios hormonais como resistência à insulina ou alterações na leptina e grelina, inflamações silenciosas, distúrbios do sono e até traumas emocionais que afetam o comportamento alimentar, aquele do tipo inconsciente. Além disso, há o papel decisivo do cérebro emocional, especialmente da amígdala e do sistema de recompensa dopaminérgico, que eu tanto falo aqui no canal. Quando a alimentação cumpre uma função de conforto emocional, muitas vezes sem que a pessoa perceba, o corpo pode resistir à perda de peso como uma forma de proteção psicológica. Em alguns casos, mesmo comendo pouco, o metabolismo pode desacelerar como uma resposta ao estresse, ou como resultado de anos de dietas restritivas que bagunçaram os sinais internos de fome e saciedade. Por isso, emagrecer não é apenas um ato físico, é também um processo biológico e emocional que pode e deve ser compreendido de uma forma mais integral. Para quem luta contra a balança, especialmente em casos de dificuldade persistente na perda de peso, ou aquele ganho de peso inexplicável, ou obesidade com histórico de tentativas frustradas, é fundamental irmos além da balança e analisarmos o corpo como um sistema integrado. Eu vou passar para vocês uma lista completa de exames físicos e laboratoriais que precisamos considerar. Procure um médico e solicite a ele esta investigação. Estes exames irão ajudar a identificar fatores hormonais, metabólicos, inflamatórios e só na sequência emocionais, e que podem interferir no emagrecimento ou levar ao ganho de peso. Os exames hormonais mais aplicados são o TSH, o T3, o T4, que faz uma avaliação da função da tireoide. Hipotireoidismo pode dificultar o emagrecimento. Exame de cortisol, avalia o nível de estresse. Quando os níveis estiverem altos, mantém o corpo em modo de alerta e retém a gordura. Exame de insulina e glicemia em jejum, que avalia a resistência à insulina. Exame hemoglobina glicada, mede o controle glicêmico dos últimos 3 meses. Testosterona total e livre, tanto em homens quanto em mulheres.
Níveis muito baixos podem afetar a composição corporal. Exame de estradiol, progesterona e prolactina nas mulheres, importante para avaliarmos os desequilíbrios hormonais. DHEAS e o SHBG, que são exames que medem hormônios ligados ao metabolismo e à função endócrina. Hormônio do crescimento, se estiverem baixos, podem contribuir para o acúmulo da gordura e a perda da massa magra. Os exames metabólicos e nutricionais, como por exemplo o perfil lipídico completo, que é o de colesterol e triglicerídeos, avalia o risco cardiovascular e o metabolismo lipídico. Exame da função hepática, que verifica sinais de gordura no fígado, super importante para o emagrecimento. Exame da função renal, ureia, creatinina, relação da albumina com a creatinina, que são importantes para a avaliação geral da saúde. Exame de ferritina, ferro sérico, transferrina. Baixos níveis podem gerar fadiga e afetar o metabolismo. Exame de vitamina D, cuja deficiência afeta a função imune e hormonal. Aliás, exames das vitaminas do complexo B, B12, B6, ácido fólico, que também estão envolvidas no metabolismo e disposição. Exame de magnésio, zinco, selênio, que são minerais essenciais para o metabolismo energético e o funcionamento da tireoide. Avaliação da inflamação e sensibilidade alimentar, que a gente pode fazer através do exame da proteína C reativa, que é um indicador de inflamação crônica de baixo grau. Exame de homocisteína. Quando os níveis estiverem muito elevados, eles estão relacionados também às disfunções metabólicas. Exame de leptina e grelina são os hormônios reguladores da fome e da saciedade. Exames de intolerâncias alimentares que avaliam possíveis reações inflamatórias ligadas a certos alimentos. Temos aquelas avaliações corporais como a bioimpedância, que é a avaliação da composição corporal, que mede gordura, massa magra e retenção de líquido. Circunferência abdominal e a relação entre cintura e quadril, que indicação de risco metabólico. Pressão arterial e frequência cardíaca em repouso, faz uma avaliação cardiovascular básica. Avaliação do sono, suspeita de apneia, pode causar, sim, aumento de peso. Nenhum destes exames deve ser interpretado isoladamente. Eles devem ser solicitados e analisados por seu médico com uma abordagem funcional ou psiquiatra especializado em neurociência comportamental. Os resultados, se apresentarem alguma divergência, vão provavelmente sinalizar tratamentos farmacológicos específicos. E só depois disso, só depois de regulado e identificado alguma divergência, então nós podemos pensar em regulação alimentar e atividades físicas. E eu já adianto que só dieta sem gasto calórico pela atividade física lhe trará baixos resultados e de difícil manutenção. E o inverso também é verdadeiro. Somente se dedicar a atividades aeróbicas sem dieta não fará você alcançar suas metas. A melhor atividade para a queima de gordura é aquela que você consegue manter com regularidade, prazer e progresso. Mesmo aquelas caminhadas rápidas e consistentes, feitas com disciplina, geram resultados significativos. A fórmula é a seguinte: constância, mais estratégia, mais controle alimentar, mais sono, mais regulação emocional. Mas começando por atividades físicas, gostaria que você analisasse o seguinte: a atividade física que mais queima gordura corporal é aquela que combina intensidade, duração e engajamento metabólico elevado. E nesse sentido, uma das mais eficientes é o treinamento intervalado de alta intensidade, que tem uma queima calórica média entre 600 e 900 calorias por hora, dependendo, claro, da intensidade e do condicionamento da pessoa.
Ela é considerada eficaz porque ela alterna picos de esforço máximo com pausas curtas e aumenta o efeito EPOC, ou seja, o corpo continua queimando calorias por horas após o treino e mobiliza aqueles estoques de gordura rapidamente. O treinamento intervalado de alta intensidade é uma metodologia e não uma atividade física. Ou seja, você pode transformar qualquer modalidade em um treino HIIT, desde que siga o princípio básico. Alternar períodos curtos de esforço intenso, tem que ser intenso, com períodos curtos de recuperação ativa e o repouso. Exemplo, 30 segundos correndo em alta velocidade, 30 segundos trotando lentamente. Repetir isso por 15 a 20 minutos. Segunda atividade física é a corrida, moderada e intensa, que queima entre 500 a 800 calorias por hora em um ritmo sustentado. Correr em ritmos mais intensos ou com variações de terreno, tipo subidas e também gerando intervalos, potencializa a queima de gordura. Favorece o uso da gordura como combustível, especialmente se você correr depois de 30 minutos. Começamos com este processo. Terceiro, ciclismo intenso ou spinning, que queima entre 400 e 700 calorias por hora. Ideal quando feito com intensidade moderada a alta, em aulas guiadas ou subidas. Treinos funcionais, lutas e circuitos, queima entre 600 a 1000 calorias por hora. Misturam força, agilidade, explosão e resistência, promovendo um gasto elevado e uma definição muscular. Gente, somente em quinto lugar nós temos a musculação com protocolo metabólico. Não é a que mais queima no momento do treino, mas aumenta a massa magra, o que acelera o metabolismo basal. Quer dizer, você passa a queimar mais gordura até mesmo em repouso. Quando combinada com cardio ou aquele que eu expliquei antes, HIIT, potencializa resultados. Chegamos então na dieta. E quando falamos em dieta, o tema fica ainda mais sensível. Aqui no canal temos um vídeo que fala sobre não ser fome, e sim vontade de comer. Eu explico sobre a questão da compulsão e de recompensar dores emocionais pela satisfação da alimentação hiperpalatável. Sugiro que você assista esse vídeo, é bem interessante. Mas o que eu quero salientar neste momento, falando de dieta, em respeito às funcionalidades do nosso cérebro, é o seguinte. Quando a pessoa reduz a ingestão de calorias, especialmente cortando alimentos hiperpalatáveis, ricos em açúcar, gordura e sal, o cérebro reage de forma bastante complexa, tanto biologicamente quanto emocionalmente. Esta mudança ativa sistemas de sobrevivência, mecanismos de recompensa e adaptações metabólicas que explicam por que manter uma dieta saudável é tão desafiador, principalmente no início da dieta. O cérebro ativa o modo economia. Pois é, ao perceber uma redução calórica significativa, o hipotálamo interpreta isso como uma ameaça à sobrevivência, como se fosse um período de escassez de alimentos. Isso aciona a redução do metabolismo basal. Você passa a queimar menos calorias em repouso. Aumento da fome e da obsessão por comida via aumento dos hormônios grelina, que é da fome, e redução da leptina, que é da saciedade. Novamente, seu cérebro tenta proteger você da perda de peso, mesmo que ela seja desejada. A ausência de alimentos hiperpalatáveis, aqueles saborosos, gera no cérebro síndrome de abstinência leve. Alimentos ultraprocessados ativam fortemente o sistema de recompensa dopaminérgico. Quando você os remove, diminui o estímulo à dopamina,
gerando uma sensação de desmotivação, irritação e ansiedade. E pode surgir tipo uma fome emocional, mesmo que não exista fome fisiológica. Esse efeito é comparável, claro, em menor escala, à retirada de substâncias viciantes. Por isso, os primeiros dias de uma reeducação alimentar costumam ser os mais difíceis e desafiadores. A plasticidade neural pode virar a seu favor. Com o tempo passando, se a nova alimentação for mantida com consistência, o cérebro começa a se adaptar a padrões mais saudáveis. Sabe, tipo, o paladar se ajusta, frutas se tornam mais doces, alimentos naturais mais saborosos. O córtex pré-frontal, que é responsável pelo autocontrole e as nossas decisões conscientes, se fortalece, se empodera, ajudando a resistir a impulsos automáticos por comida fácil e prazerosa. Este processo chama-se neuroadaptação positiva e exige, em média, dependendo da pessoa, entre 21 e 60 dias de constância. E por esta razão, algumas dicas podem lhe ajudar. Prepare um cardápio, ainda que não 100% saudável, mas que lhe traga algum prazer com saúde. Prepare a refeição para no mínimo uma semana. Não caia na cilada de, na hora da refeição, ter que pensar o que cozinhar e ainda podendo lhe remeter a opções mais fáceis, como um delivery. Considere o feijão preto na sua dieta diária, preparado com pouca gordura. É um alimento funcional e estratégico em uma dieta saudável. Mesmo em processos de emagrecimento, desde que usado com equilíbrio, ele oferece alto valor nutricional, baixo índice glicêmico e ótima saciedade, o que o torna um aliado e não um vilão. Um sopão de legumes como entrada nas suas refeições vai oferecer vários benefícios fisiológicos e comportamentais, especialmente quando o objetivo é emagrecer, controlar a fome ou melhorar a qualidade nutricional da sua alimentação. O sopão atua como uma estratégia simples e eficaz de saciedade inteligente. É rico em fibras, água e volume, mas tem baixa densidade calórica. Isso ativa mecanorreceptores no estômago, que avisam o cérebro de que há alimento chegando antes da ingestão daqueles pratos mais calóricos. Resultado, você come menos no prato principal sem sentir fome. Quando ingerimos legumes e fibras antes dos carboidratos, a absorção de glicose é mais lenta. Isso ajuda a evitar picos de insulina e controla a vontade de comer doce. Quero fazer um parêntese importante sobre ingerir refrigerante diet diariamente. Mesmo sendo zero açúcar e sem calorias, pode trazer prejuízos significativos para quem está em dieta, especialmente se o objetivo for emagrecimento saudável, equilíbrio metabólico e reeducação alimentar. Apesar do diet parecer inofensivo, o refrigerante pode sabotar o processo de emagrecimento por vias indiretas. O sabor doce dos adoçantes artificiais, como o aspartame, a sucralose, ativa o sistema de recompensa do cérebro sem fornecer energia real. Isso causa uma quebra de expectativa metabólica, aumentando a vontade de comer doces e carboidratos reais daqui a pouquinho, um pouco mais tarde. Resultado, você pode acabar comendo mais ao longo do dia, mesmo sem perceber. O consumo contínuo de adoçantes artificiais pode desequilibrar a flora intestinal, favorecendo bactérias inflamatórias e dificultando o metabolismo da glicose e gordura. Isso impacta e controla o seu controle de peso, a sensibilidade à insulina e até o humor e a saciedade. Mesmo sem açúcar,
O sabor intensamente doce mantém o cérebro acostumado com sabores extremos, o que dificulta o processo de reeducação alimentar. Pessoas que consomem refrigerante diet têm maior circunferência abdominal ao longo do tempo. A hipótese é que, além da microbiota, há mudanças hormonais que alteram o armazenamento da gordura, especialmente visceral. Bem, se essas reflexões servirem para uma coisa, que seja para você parar de repetir que nenhum esforço é suficiente para perder peso. É hora de encarar os fatos com mais clareza. Talvez existam, sim, questões físicas a serem tratadas, que os exames irão elucidar. Talvez o seu treino esteja ineficiente. Hora de não se contentar apenas com a academia, ou talvez a sua alimentação longe do que parece ideal. Bora então não se iludir com refrigerante diet. E mais, talvez sua vida esteja tão sem propósito ou estímulo que comer virou o seu único refúgio. Não se trata de culpa, mas de responsabilidade. E ela começa quando você decide olhar com seriedade para o que realmente está lhe travando. Eu espero que todos fiquem super bem e nos encontramos no próximo vídeo.